Boa tarde, pessoal. Espero que vocês estejam bem, cumprindo a quarentena e estudando bastante, né? Então, semana passada a gente teve um probleminha técnico aí, eu não pude postar nada pra vocês, mas já estamos com o problema sanado, restabelecendo o contato com vocês. Semana passada vocês viram um vídeo no YouTube, né, que eu enviei pra vocês darem uma assistida nele, sobre a Revolução Russa, tá? Então hoje eu vou retomar esse assunto com vocês, né, pra gente falar um pouquinho mais sobre esse tema que é bem importante, né, bem importante mesmo. É assunto constante aí em vestibular, em Enem, PSS, e muita gente é meio ignorante nesse assunto, tá? Então vamos lá. Para a gente falar sobre Revolução Russa, a gente tem que entender primeiro o que era a Rússia, tá? A Rússia era, na Europa, o país, digamos assim, um dos mais atrasados economicamente, né? Economicamente e socialmente. Em alguns lugares da Rússia, para vocês terem ideia, ainda existia o sistema feudal, né? A gente está falando aí do século XX, já início do século XX. Em alguns lugares da Rússia, um país enorme, né? O maior país do mundo, em alguns lugares ainda existia o sistema feudal. O resultado disso é que nós temos uma população muito homogênea na Rússia. Boa parte dessa população homogênea, que eu digo, é que são muito diferentes, tá? Boa parte dessa população vivia no campo, era uma população rural. A Rússia, como os outros países europeus, tinha uma política imperialista, ou seja, buscava novos recursos, novos territórios, buscava se afirmar militarmente, politicamente, né? Para isso, o imperador russo, que era chamado de czar, né, que vinha de César, lá da época do Império Romano, o czar russo, né, o Nicolau II, ele tinha uma espécie de forma de governar muito cruel em alguns sentidos, tá? Ele enxergava que o seu país era muito atrasado, mas ao invés de tomar algumas medidas para tentar aplacar ou diminuir essa separação, essa diferença que existia entre a população, né, entre os ricos e pobres, ele investia na questão bélica, militar, né? Ele se orgulhava de dizer que a Rússia era o maior exército do mundo na época, né? Só que esse tipo de governar dele, né, ele vai acabar tendo muitos problemas para encontrar recurso, dinheiro basicamente. Então o que é que ele fez? Se a Rússia precisava melhorar, né, do ponto de vista tecnológico, a Inglaterra, a França, a Alemanha tinham fábricas, indústrias muito modernas, o que é que a Rússia fez? Se nós não podemos desenvolver, vamos pegar o que já está desenvolvido. Então a Rússia abriu seu mercado para o capital externo, né, para essas fábricas, para essas empresas da Alemanha, da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos, para que eles se instalassem na Rússia, tá? Dessa maneira, o czar imaginava, esperava, né, que a Rússia se desenvolvesse do ponto de vista tecnológico e social, né, com uma população mais urbana, assalariada. Só que isso não vai acontecer de uma hora para outra, isso vai ser um processo lento, né, e vai enfrentar muita resistência da população russa, até porque eles viviam uma vida miserável no campo, mas na cidade a vida era pior do que no campo, né? Então eles iam trabalhar nas fábricas, a situação de vida deles nas cidades, nas fábricas, né, o trabalho, o salário que eles recebiam era uma miséria, não era o suficiente para eles conseguirem comer. Tá? Resultado disso é que vai haver um caos social, né? A obrigatoriedade das pessoas saírem do campo e irem para a cidade, né? O czar obrigou eles a fazerem isso. Esse tipo de política, então, vai gerar uma grave crise. Não bastasse essa questão, essa crise econômica e social que a Rússia enfrentava, o czar tinha suas pretensões imperialistas. Então, ele voltou as suas atenções para onde? Para a China, né? Então a China, que faz fronteira ali com a Rússia, né, a parte norte da China com a parte sul da Rússia, na Rússia asiática, né? A Rússia é um país tão grande que ela fica em 2 continentes ao mesmo tempo. Tem a parte europeia e a parte asiática, tá? Então essa Rússia asiática, a parte asiática, ela faz fronteira com a China. Qual era a ideia do czar?
a única forma de a gente desviar um pouco, né, o foco dos nossos problemas sociais, da nossa crise, é uma vitória militar. Então vamos invadir a China. Acontece que existia na Ásia uma outra potência imperialista muito mais avançada e desenvolvida do que a Rússia, que era o Japão. O Japão também tinha um interesse muito grande em aumentar os seus territórios, haja visto que o Japão é uma ilha, um arquipélago, né? Então eles têm uma restrição muito grande em relação ao recurso natural. Para que o Japão continuasse sendo uma potência industrial, o Japão então começou a expandir o seu território, invadiu a China, né? Então a região da Manchúria, norte da China, uma região rica, né, em minério de ferro, em recursos naturais, foi pretendida tanto por russos quanto por japoneses. E essa invasão, tanto de russos quanto de japoneses, vai efetivar uma guerra entre essas duas potências, né? A Rússia de um lado e o Japão do outro. Muito bem, quem imagina que ia ser um massacre por parte dos russos, né? Boa parte da Europa acreditava isso, já que a Rússia se gabava de ter o maior exército do mundo, né? Ficou estarrecido quando a Rússia tomou uma surra do Japão, né? Os japoneses deram uma aula, né? Deram uma verdadeira surra, né, do ponto de vista bélico nos russos, né? Os russos perderam feio a guerra para os japoneses. A guerra sino-japonesa foi vencida facilmente pelos japoneses, até porque a Rússia tinha um grande efetivo militar, mas não possuía armamento adequado, não tinha, né, equivalência, ele tinha mais soldado do que arma, do que munição, do que comida. Resultado, a Rússia acabou perdendo o conflito, né? Então agravou ainda mais a situação da Rússia. Em 1905, nós vamos ter então a primeira efervescência causada por tudo isso que eu expliquei para vocês. Então nós temos em 1905 uma manifestação, né? Na verdade várias manifestações pela Rússia. Qual que era a ideia do povo russo? O povo russo enxergava, né, muito do ponto de vista religioso. Na Rússia a principal religião lá é o cristianismo ortodoxo, né? Então eles é uma igreja católica que não acredita no Papa, basicamente, né? Quem manda na religião ortodoxa da Rússia é uma espécie de cardeal, de papa, né? Não chega, ele não tem esse nome, né? Mas é uma liderança da igreja ortodoxa que fica na Rússia, né? Ou na época, né, era o de Bizâncio, né? Ou Constantinopla. Então, esse líder religioso que é uma espécie de papa. Na época ele vivia na Rússia, tá? Então, esse líder da igreja ortodoxa russa, ele trazia, né, como toda a igreja ortodoxa, uma visão de que... aquela visão básica do absolutismo ainda, né? De que o czar era o enviado de Deus, era um escolhido, um ungido, né? Quase um profeta, um messias. Então a população deveria acreditar, né, nessa liderança escolhida por Deus, porque foi Deus que escolheu ele para nascer ali e ser o imperador dos russos, o czar dos russos, tá? Então a população tinha essa relação quase de paternal, né, com o czar. Então eles acreditavam que o czar era uma espécie de pai dos russos. Sendo assim, o que eles acreditavam? Então essa tristeza, essa miséria, né, as mazelas da vida pelo que passavam os russos. Eles acreditavam isso ao fato do czar não saber, né, o que estava acontecendo, o que estava se passando na Rússia nesse momento. Eles acreditavam que o czar não sabia disso. Então eles foram contar pro czar, né, como um filho vai contar pro pai: ó, tô passando necessidade, tá ruim o negócio aqui, a gente tá passando fome, morrendo de frio, né, nossos filhos estão indo morrer numa guerra muito longe daqui, sem necessidade, tá? Fizeram um movimento pacífico, né, num domingo, que era o dia que eles tinham de folga, tá? E foram até a frente do Palácio de Inverno, tá, do czar. Foram até lá fazer essa manifestação, né, pacífica, contar para o czar o que estava acontecendo. Então essa manifestação, como a Rússia estava em guerra, boa parte dos homens estava na frente de combate. Quem é que fez essa manifestação, então? Mulheres, crianças e idosos, tá? Esse pessoal, uma grande multidão, se posicionou na frente
do Palácio de Inverno do Czar, do Imperador. Daí lá começaram a cantar músicas religiosas, fazer orações, né? Pedir audiência, né? Pedir para ver, para conversar com o Czar, porque eles acreditavam que os ministros impediam o Czar de descobrir a verdade sobre a Rússia. E eles, sabendo que o Czar estava no Palácio de Inverno deles, foram até lá. Qual não foi a surpresa quando o Czar, vendo aquela multidão, deu a ordem, né, para sua guarda de elite, para a guarda cosaca, que era uma espécie de polícia secreta que existia lá na Rússia na época, deu a ordem para a guarda cosaca abrir fogo contra a população, né? Lembrando vocês, população de mulheres, crianças e idosos, que não ofereciam nenhum tipo de problema ao Czar, tá? Com esse massacre, que ficou conhecido como Domingo Sangrento, em 1905, houve a primeira onda, né, de protestos, né? Houve a primeira insatisfação popular e a população caiu na real. Viu que, na verdade, o Czar não só sabia, né, o que estava acontecendo na Rússia, como ele era conivente com isso. O Domingo Sangrento mostrou. Nós vamos ter em 1905 também, né, a primeira revolta militar na Rússia, né, a revolta do encouraçado Potemkin, que era um navio de guerra da Rússia e que os caras ficaram ruim da cara também com a atitude do Czar, né, de tentar matar a própria população, abrir fogo contra a sua própria população, tá? Em 1905, então, nós temos essa primeira efervescência, essas ondas, que vão gerar reflexos lá na frente, tá? Passada essa crise de 1905, né, a Rússia saiu da guerra contra o Japão, falou, não, então vamos arrumar a casa, vamos melhorar, prometo que eu vou arrumar isso aí para vocês. A população estava aguardando essa melhora, mas em 1917 a Rússia acaba entrando em um novo conflito, né, uma nova guerra, a Primeira Guerra Mundial, né, que é algo que vocês já estudaram. A Rússia entra na guerra e a Rússia não tinha condições de enfrentar o Japão, quem dirá enfrentar os seus vizinhos europeus, né? Tiveram que entrar numa guerra contra a Áustria, contra a Alemanha, né? A Alemanha tinha um exército muito forte na época, então a Rússia começou mais uma vez a tomar uma surra na frente de batalha, tá? O Czar determinou o esforço de guerra, então a população que já estava passando por necessidades extremas acabou sofrendo ainda mais. Nesse meio tempo, pessoal, entre 1905 e 1917, nós temos o surgimento de algumas lideranças, tá? Essas lideranças, elas vão surgir principalmente nos meios urbanos, tá? Vão conversar principalmente com a população ali, com os trabalhadores das fábricas, tá? E esse pessoal teve contato direto com uma ideia, uma ideologia, né, que estava sendo difundida na época, que era a ideologia socialista, né, ou o marxismo, uma ideia que foi criada, uma teoria que foi criada na Alemanha no século XIX, né, pelo Karl Marx e pelo Friedrich Engels, em que eles diziam que toda a riqueza é produzida pelos trabalhadores. Portanto, os trabalhadores são, na verdade, os proprietários de tudo. Tanto do governo, das terras, das fábricas, tudo deveria pertencer à classe trabalhadora. Então, dentro dessa teoria marxista, né, do socialismo, algumas lideranças russas que leram essas ideias, tiveram contato com essas ideias, gostaram, passaram a difundir essas ideias, tá? Aí nós temos dentro das organizações sindicais, que na Rússia eram chamadas de soviets, tá? Que eram os sindicatos. Esses sindicatos começam, de certa forma, a doutrinar, ensinar, né, esses operários, né, difundir essa ideia do marxismo. Dizer, vocês que são os trabalhadores, vocês que deveriam ser os donos da fábrica e não o patrão, né? Vocês obedecem um patrão alemão, lá, um patrão francês, um patrão americano, japonês, mas na verdade quem produz a riqueza são os trabalhadores russos, deveriam a eles pertencer, né, a riqueza, ser dividida entre eles que produzem essa riqueza, tá? Então dentro das cidades nós temos esse início, né, dessas ideias marxistas, tá? O principal difusor dessa ideia, o cara que defendia, né, foi o principal nome pela difusão dessas ideias, era um sujeito chamado Vladimir Lenin, tá? O Lenin foi muito perseguido pelo Czar,
né, a guarda cosaca queria a cabeça do Lenin, tanto que ele teve que ficar escondido fora da Rússia durante boa parte do tempo. Em 1905, né, ele estava fora da Rússia quando começaram aquelas tretas lá por causa do Domingo Sangrento, e a partir de 1905 ele volta para a Rússia escondido, né? O Lenin volta escondido junto com os seus companheiros e começam a preparar, né, a população, começam a encontrar um campo muito mais fértil, né, depois de 1905 para a difusão dessas ideias. Antes a população não acreditava muito porque eles gostavam do imperador. O imperador era uma visão paternal dele. O imperador, o czar, era o pai dos russos. Depois de 1905 ele perdeu esse apoio popular e as ideias do Lenin, né, as ideias marxistas, começaram a fazer muito mais sentido, né, começaram a ter uma difusão muito maior. Então surge, né, um novo protagonista na sociedade, que são os sovietes, que eram a organização dos trabalhadores das fábricas. Tá? Esses sovietes passaram também, em determinado momento, a ser enviados aos campos também para tentar conversar com os trabalhadores rurais. Mas nas cidades é onde havia o campo muito mais fértil para a difusão das ideias socialistas marxistas. Tá? O resultado, né, disso, desse envolvimento da Rússia na guerra, tá? Na Primeira Guerra Mundial, a crise se aprofundando, as pessoas morrendo de frio, de fome, os soldados também morrendo na frente de batalha, né? Tudo isso vai fazer com que a população não aguente mais, né, e resolva dar um basta. Então, nesse momento, né, vai existir uma união entre a elite russa, né, os donos de grandes propriedades, né, os trabalhadores, todos eles chegam à conclusão de que era melhor derrubar o czar. Então aí nós temos, né, nesse momento, a união de todos os russos falando, vamos tirar o czar. Tá? Com a exceção daquela elite aristocrática que tinha uma ligação política direta com o czar, todo o resto da população russa achou por bem retirar o Nicolau II. O Nicolau II é deposto e morto junto com toda a sua família. Tá? Ele morre em 1917. Tá? A Rússia continua na guerra, e aí a principal reivindicação da população é para que a Rússia saia da guerra. Não, vamos tirar a Rússia da guerra, como é que a gente vai continuar numa guerra? Né? Negocia aí. Então vamos organizar um governo. Né? Quem é que existia nesse momento aí como liderança, as principais lideranças? Nós tínhamos de um lado a liderança dos sovietes, né? Dos sindicatos dos trabalhadores, que era do Vladimir Lenin, e de outro lado nós temos a liderança, né, da burguesia russa, né? Dos comerciantes, dos donos de fábrica, dos grandes latifundiários, né? Que era um sujeito chamado Martov. Então essas duas lideranças, né, conversam, dialogam e chegam à conclusão. Não, então vai ficar sob o controle do Martov, né, e todos aqueles que seguiam o Martov eram conhecidos como mencheviques, tá? Ou os brancos, né, o pessoal mais light. Eles acreditavam, né, que as ideias do marxismo não iam dar certo, não prestava, lógico, os caras eram os donos das terras, né, eles não vão querer abrir mão disso para dividir com todo mundo. Então eles falaram, não, vamos começar assim com uma democracia, né, a gente tira o imperador, começa com democracia, o povo aprende a votar, e daí depois o povo vê o que ele prefere, tá? No primeiro momento, então, o Martov, né, que era uma ala mais amena, mais tranquila, consegue levar vantagem sobre o Lenin, né, a população está cansada de pancadaria, de sangue, então apoiam o Martov, e o Martov assume o controle, né, com uma junta militar ali, eles assumem o controle e o governo da Rússia, prometendo retirar a Rússia da guerra. Passados 100 dias, né, dessa deposição do Nicolau II, o que aconteceu? A Rússia não saiu da guerra. A principal promessa deles para derrubar o imperador, que era retirar a Rússia da guerra, proporcionar à população alimento, né, moradia, condições de vida humana, eles não vão atender. Então, os sovietes, liderados pelo Lenin, iniciam, né, um processo de radicalização. Se vocês não vão cumprir o que vocês prometeram, a gente vai fazer igual fez com o czar, a gente vai tirar vocês. Tá? E aí tem início um
conflito dentro da Rússia, né? Uma luta dentro da Rússia. De um lado nós temos os sovietes, a maior parte da população, né? A população mais pobre, a população que trabalhava nas fazendas, né? Os trabalhadores das fábricas, né? Eles se organizam nesses sovietes e iniciam piquetes, começam a desapropriar, a tomar comércio e tal, essa população mais rica. Essa população mais rica, por outro lado, pede ajuda, né, às potências europeias, né, pede ajuda aos países capitalistas, né, aos países liberais. Vão tomar as fábricas de vocês aqui. Como existiam interesses internacionais, né, dos americanos, dos japoneses, dos ingleses, né, na Rússia, dos franceses também, esses países, mesmo estando envolvidos na Primeira Guerra Mundial, eles acabam enviando auxílio militar, né, arma, munição, mercenários, eles enviam, né, esse auxílio para a Rússia, né, para auxiliar o Martov. Então, o Martov tem um exército profissional ao seu dispor, enquanto o Lenin vai ter que começar um exército popular, né, um trabalhador do campo e trabalhador das fábricas. E assim tem início a Guerra Civil na Rússia, tá? Começa a Guerra Civil. De um lado nós temos então os mencheviques, né, os brancos, que era o exército do Martov, e do outro lado nós temos os bolcheviques, os vermelhos, que era o exército do Vladimir Lenin, tá? Depois de algum tempo de conflito, né, o Lenin assume o controle político da Rússia, derrota o Martov e o exército branco e retira. A primeira coisa que ele faz é retirar a Rússia da guerra, né, cumprindo a promessa do pão, paz e terra. Então era a promessa do Lenin para a população da Rússia. Primeiro eu tiro a Rússia da guerra, vou proporcionar alimento, então paz, pão e terra, propriedade, né? Todo mundo ia ser dono de alguma coisa, nem que fosse um pedacinho de terra, mas ia ser a expropriação das grandes propriedades e ia dividir com toda a população da Rússia, tá? O Lenin consegue tirar a Rússia da guerra, né? Paga uma indenização lá para os alemães, paga uma indenização para os aliados também, e devido a essa saída, né, da Rússia da guerra, a Primeira Guerra Mundial vai tomar um outro rumo, tá? Mas isso aí vocês já acabaram estudando. Então o Lenin assume o controle e começa, né, a tentar reestruturar a Rússia, né? Começa a tentar fazer com que a Rússia volte aos trilhos, né? Depois, imagina, passou pela guerra contra o Japão, a Primeira Guerra Mundial, uma guerra civil, para colocar tudo isso nos trilhos de novo é complicado. Sem falar que existiam focos, principalmente no interior, focos de resistência, né, do exército branco. Os mencheviques não foram dizimados, né, eles se misturaram com o resto da população e continuaram tentando sabotar o governo do Vladimir Lenin. Em alguns casos conseguiam, né, ataques, explosões, assassinatos, então isso continua existindo. A violência vai acabar sendo uma tônica, né, nessa Revolução Russa. Então, vão ter paredões de execução, muita gente vai morrer. O Lenin manda executar muita gente que era inocente, né? Muitos inocentes acabam morrendo. Então, é uma revolução sanguinária mesmo, tá? Em 1923, né, com a morte do Vladimir Lenin, existe uma disputa pelo poder, né, na União Soviética. Depois do Lenin existiam duas lideranças, né, que eram, digamos assim, os dois principais auxiliares do Lenin. De um lado nós tínhamos o amigo do Lenin chamado Trotsky, né, que era o Leon Trotsky, que era amigo mesmo, né, ele tanto é que foi exilado junto com o Lenin lá no início, antes de 1905, né, ele junto com o Lenin teve o contato com as ideias marxistas, achou aquilo legal, trouxe para a Rússia, né? Então era amigo de longa data do Lenin. E do outro lado, o cara que foi a principal liderança militar da Revolução Russa, né, da Guerra Civil, do Exército Vermelho, que era o Joseph Stalin, tá? Esses dois começaram a disputar o poder com a morte do Lenin, o Trotsky e o Stalin. O Stalin, como tinha o controle das milícias, tinha o controle do Exército Vermelho, ele vai, obviamente, exercer esse poder e vai assumir o controle político da Rússia, tá?
O Leon Trotsky acaba fugindo, né, exilado, ele ia morrer, o Stalin ia matar ele, e o Trotsky foge, né, para América, vem para América, acaba se exilando no México, tá? Interessante lá no México até que ele vai ter um caso com a Frida Kahlo, né, a famosa pintora lá, Frida Kahlo, ele vai ter um caso amoroso com ela, e ele é assassinado, né, pelos agentes enviados pelo Stalin. O Stalin era sanguinário, queria matar mesmo, tá? E o Stalin assume, né, o controle político da Rússia e põe fim à revolução, o processo revolucionário, né? Ele vai, a partir dali, iniciar um governo ditatorial, tá? Então, com a morte do Lenin e do Trotsky, a revolução parou, acabou a revolução e tem início um governo ditatorial, certo? A Rússia passa a ser chamada de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou URSS, sob o controle extremo e expresso da liderança do Stalin. Então o Joseph Stalin passa a ser ditador vitalício, né, dentro do Partido Comunista. Ele faz lá todas as articulações dele, mata quem é contra, e assim assume o controle político da Rússia. O Stalin vai ser muito sanguinário, ele vai expropriar propriedades de todo mundo, até dos pequenos latifundiários, né, que o Lenin havia iniciado um processo de reforma agrária. Ele expropria tudo, tira tudo, fala, agora tudo pertence ao Estado, tudo pertence a mim, quem quiser trabalhar aqui eu que coloco. Ele acabou colocando pessoas que não tinham conhecimento, não sabiam trabalhar nas fazendas, né, em propriedades do Estado para produzir. Resultado, essas pessoas não conseguiram produzir alimento suficiente. Então, em 1925 tem o que eles chamam de grande fome, né? Muita gente morreu de fome no inverno, milhões de pessoas morreram, houveram campos de concentração também na União Soviética, né? Então aqueles considerados inimigos do regime eram colocados nessas prisões, eles eram torturados, então algo bem grotesco mesmo, tá? Bem triste. Então a União Soviética surge, né, com a mão de ferro do Joseph Stalin, e passa, né, a ser um exemplo, né, de regime fora do capitalismo, tá? Apesar de ser um regime fora do capitalismo, né, teoricamente, nós temos uma abertura, né, do mercado soviético para as fábricas estrangeiras, tá? Então existia capital estrangeiro dentro da União Soviética, contrariando toda aquela lógica, né, que deveria pertencer aos trabalhadores, lá do Lenin e do Trotsky. Então o Stalin não tinha nenhum compromisso com essas ideias marxistas, né? Então por isso até o pessoal fala, mas a União Soviética foi uma ditadura. Sim, porque na União Soviética o início da Revolução Russa foi baseado nas ideias marxistas, mas a conclusão não foi, tá? As ideias do Marx defendem o quê? Principalmente que o trabalhador seja o dono dos meios de produção e não o Estado. O Stalin fez exatamente o contrário do que defendia o marxismo. O Stalin deu o controle dos meios de produção para o Estado. E o Estado não era representante do povo. O Estado era o Stalin, tá? Era uma ditadura. Ditadura não faz ser de direita ou de esquerda, ditadura, é ausência de liberdade, tá? Então isso que vai acontecer na Rússia, o Stalin vai ser ditador, vai ser líder da União Soviética até a sua morte, certo? A Revolução Russa, então, vai ter a sua importância, né, porque a ideia de unidade dos trabalhadores, protagonismo dos trabalhadores, ela vai acabar se perpetuando, vai se espalhar pelo mundo, né? As pessoas, principalmente o capitalismo, vai passar a enxergar, né, os operários de outra maneira, né, vai passar a ter uma outra valorização, porque antes o trabalhador era tratado como só um componente do processo produtivo e não como um ser humano, tá? Depois dessa Revolução Russa, ficou claro para a burguesia empresarial, industrial do mundo todo, de que o protagonismo do trabalhador era muito importante. Sim, ele era um agente fundamental no processo produtivo, na cadeia produtiva, na geração da riqueza. Então, começou uma série de políticas nos países ocidentais, principalmente Estados Unidos, Inglaterra, França, que visava proteger o trabalhador, né? Estabelecendo um salário mínimo, uma jornada mínima de trabalho,
tá? Tudo isso muito mais por medo de novas revoluções trabalhistas, né, novas revoluções russas pelo mundo, do que efetivamente por uma consciência de que não se tratam de peças, de máquinas, e sim de seres humanos. Ok, pessoal? Então tá aí um pouquinho sobre a Revolução Russa para vocês, tá? Vocês têm como atividade as páginas 435 até a 440, tá? Da